Defender terras indígenas é a mesma coisa que defender a natureza em si. E isso é a mesma coisa que defender a sua própria existência, a sua própria vida, a sua própria qualidade de vida, mesmo que você more na cidade. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre demarcação de terras indígenas e o marco temporal. Eu sei, isso já era para ter sido feito há muito tempo, eu tô atrasada no vídeo. Mas acabou que não, eu não me atrasei no vídeo. Quer dizer, me atrasei, mas não fui a única que se atrasou nessa pauta, porque o STF pediu aí mais um tempo para poder julgar essa decisão, que é tão cara a nós enquanto nação. Caso você vive em uma bolha e não saiba do que eu estou falando, o que é possível que aconteça, marco temporal é um projeto de lei que está em tramitação já há alguns anos e que ele visa estabelecer quais são as terras no país que podem ser demarcadas enquanto terras indígenas. E quando eu digo que ele visa estabelecer isso, eu estou dizendo que ele coloca uma data ali para a gente poder considerar a data limite para que essas terras elas sejam reconhecidas. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo uma data no futuro para que, sei lá, a gente defina quais são as demarcações de terras indígenas até 2050 e depois de 2050 não pode mais demarcar. Não, não é disso que eu tô falando. Isso já seria ruim também. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma data prévia, passada, pretérita, que já passou. Eu tô falando da data de 5 de outubro de 1988. Exatamente aquela data em que foi promulgada a nossa Constituição, depois do período de ditadura militar, depois do golpe militar, depois de toda aquela desgraça. Então, o que o marco temporal diz, basicamente, nós só podemos reconhecer enquanto terras indígenas, terras de demarcação indígena, as terras que foram ocupadas pelos indígenas, ou melhor, as terras que estavam sendo ocupadas pelos indígenas em 88, naquele ano de 88. Não terras que já tinham sido de indígenas antes de 88 e nem terras que foram demarcadas depois de 88. Apenas aquelas terras de 1988. Só isso. O marco temporal, ele foi um projeto que foi apresentado por um deputado, eu não vou lembrar o nome dele agora, tá aparecendo aí na tela para vocês. É um projeto de lei que foi apresentado pelo Centrão, que na verdade é direita, e é um projeto de lei que ele é extremamente criminoso contra povos indígenas. Mas não só contra povos indígenas, porque quando a gente fala de povos indígenas, as pessoas sempre pensam em algo muito distante e acabam não se importando muito. Mas eu também estou falando de toda a preservação ambiental que a gente tem e estou falando da sua vida na cidade, porque tudo isso impacta a sua vida na cidade. Mas vamos lá. Quando a gente está falando de demarcação de terras indígenas, a gente está falando de um pedaço de terra onde os indígenas podem viver a sua cultura, onde os indígenas podem ali, naquele espaço de terra, fazer a casa deles, viverem a cultura deles, viverem da caça deles, viverem de tudo que eles produzirem ali e, obviamente, eles também podem ir para a cidade, tá, gente? Porque uma terra indígena demarcada não é um cercadinho de um curral onde você deixa um povo ali. Não é, definitivamente não é isso. E a Laverne estava destruindo um puff meu ali. Dá para parar com isso, Laverne? Definitivamente não é isso. É exatamente o que eu tinha falado anteriormente. A demarcação de terra indígena é um espaço que é preservado para que aqueles indígenas cuidem, para que aqueles indígenas morem e cuidem daquele lugar. Quando eu digo morem e cuidem daquele lugar, eu estou colocando muita ênfase no cuidem daquele lugar. Porque os indígenas, eles costumam, né, não fazer desmatamento, pelo menos não da forma que a gente faz. Os indígenas, eles costumam preservar aquele ambiente em que eles moram, porque eles dependem daquele ambiente para poder tirar tanto a sua sobrevivência ali de alimentos e tudo mais, né, quanto também para poder viver a sua cultura, que existem várias culturas diferentes, porque existem várias etnias diferentes de indígenas aqui no Brasil, né? Então, assim, quando a gente fala de demarcação de terras indígenas, a gente também está falando de preservação ambiental. Para vocês terem uma ideia, essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado, aparecendo para vocês, é uma imagem que mostra aonde tem preservação de terra indígena, né? Aonde tem demarcação de terra indígena,
uma terra indígena demarcada, e do outro lado é uma terra que não está demarcada, uma terra que está ali à mercê do desmatamento do agronegócio, e vocês conseguem ver a diferença clara, né? Uma é verde, a outra é desmatada. E quando eu digo isso, é importante que vocês prestem muita atenção, porque a gente está perdendo a nossa Amazônia. A Amazônia não é o único bioma que importa aqui no Brasil. Todos os biomas importam no Brasil, né? Tipo, o Cerrado é extremamente importante também, e o Cerrado está sendo dizimado para poder fazer plantação de soja para alimentar gado, né? E a Amazônia, ela está caindo também. A gente está tendo cada vez menos área preservada de floresta. E isso impacta todo o ecossistema do nosso país. Não só do nosso país, de fora do nosso país também. Mas vamos aqui falar do nosso país. Porque quando a gente fala de uma devastação da floresta amazônica, a gente está falando de uma mudança no ciclo de chuvas. A gente está falando de na cidade grande você não ver mais chuva direito. A gente está falando de na cidade grande você ter, por exemplo, uma camada de poluição de repente aparecendo porque está tendo incêndio no Pantanal, que não é floresta amazônica, mas também é uma área que tem sido muito devastada. Quando teve aquele incêndio no Pantanal, durante o governo do Bolsonaro, se não me engano foi em 2019 isso que aconteceu, São Paulo teve um dia que de repente anoiteceu durante o dia. Vocês lembram dessa tour? E aquilo aconteceu por causa de fuligem, por causa de cinzas, porque a fumaça daquele incêndio que estava acontecendo, tanto no Pantanal quanto na floresta amazônica, chegou em São Paulo. Porque a gente tem toda a questão dos rios que estão acima de nós, os rios que são aéreos, das nuvens. Por que que acontece? Não sei se vocês lembram, assim, das aulas de ciências, né? Não era nem das aulas de biologia que eu tô falando das aulas de ciências mesmo, que vocês tinham ali na, sei lá, primeira, segunda, terceira série, por aí. Nessa época vocês tinham aula de ciências, aonde vocês aprenderam sobre o ciclo da chuva. E ali naquela aula vocês aprenderam que a água evapora, né? Quando, enfim, tá mais quente e tudo, a água evapora, ela sobe, ali ela começa a esfriar e depois ela cai em forma de chuva. Esse é o ciclo da chuva, esse é o ciclo da água. E a gente tem ventos acontecendo o tempo inteiro. Então, quando essa água ela evapora, os ventos levam essa água para determinados lugares. E aí, isso faz com que, em alguns lugares, chova. Então, não necessariamente a água que evaporou no ponto A, ela vai chover no ponto A. É bem possível que ela vá chover no ponto D, longe dela. Então, quando a gente fala de uma devastação ambiental e nesses biomas que são tão caros para nós, a gente está falando de impacto no país inteiro. A gente está falando de momentos de seca muito maiores. Você provavelmente já deve ter vivido aí, onde você mora, alguns momentos de seca prolongada que causam um desabastecimento de água para vocês. Alguns momentos em que vocês pararam assim e falaram: meu Deus do céu, como assim? Eu vou ter que racionar muito a minha água para não faltar água. E talvez vocês já tenham vivido também o oposto, que é um momento de chuvas torrenciais muito fortes por um período muito mais longo do que deveria ser, o que causa enchentes. Tudo isso é feito de mudanças climáticas, tudo isso é feito de desmatamento, tudo isso é feito de aquecimento global. E tudo isso é feito de não demarcação de terras indígenas, quando a gente fala especificamente daqui do nosso país, que é do que a gente está falando. Então percebam que tudo está interligado. Quando a gente está falando de ecossistemas, quando a gente está falando do nosso mundo, do nosso bioma, dos nossos climas, da nossa biodiversidade, tudo está interligado. Se você mexe uma coisa, você vai afetar em outra coisa. Então, mesmo você que vive na cidade, você pode achar que isso não te afeta, mas isso te afeta. As áreas indígenas ali que são devastadas e que depois se transformam em pasto para gado ou se transformam em um local para uma mineradora, né, poder extrair tudo que ela quiser dali e envenenar rios, tudo isso impacta na sua vida depois. Tudo isso vai impactar na qualidade do alimento que vai chegar para você depois. Tudo isso vai impactar nas chuvas que vão ter na sua cidade, vai impactar no abastecimento de água que vai ter na sua cidade, vai impactar na qualidade do ar que você está respirando. Você tem sentido que você tem tido mais crises de rinite, mais crises de sinusite ultimamente? Então, desmatamento.
Então, se você não se importa muito com o que está acontecendo com os indígenas, se você não se importa muito com o que está acontecendo com tribos inteiras, com toda essa dizimação dos povos indígenas que a gente vem assistindo, se você não se importa com todas essas pessoas perdendo todas as suas culturas, todas as suas referências culturais, todas essas pessoas sendo expulsas dos locais que pertencem a elas, se você não se importa com essas pessoas em si, se importe consigo, se importe com você, se importe com a qualidade do ar que você está respirando, com o alimento que você está comendo, com o ciclo de chuvas, com o abastecimento de água de onde você mora. Porque mesmo se você for uma pessoa rica, isso te afeta de alguma forma. Obviamente bem menos, porque você não vai sofrer como enchente, mas você vai sofrer ali com a qualidade do ar da cidade que você respira. Então, se não for pelos motivos mais nobres, que seja pelos motivos egoístas. Que você se importe, sim, com esse marco temporal pelos motivos egoístas. E vamos lá, talvez você até esteja se perguntando o porquê que é tão ruim assim a gente colocar essas demarcações como sendo as de 88, as que valem. Já que em 88 a gente tinha mais floresta de pé do que agora. Eu vou te dizer o porquê que isso não é bom. Isso não é bom porque em 88 a gente tinha muito menos demarcações de terras indígenas do que agora. A gente tinha muito menos terras indígenas demarcadas do que a gente tem agora. Então, quando a gente fala de retornar a 88, a gente não está falando de retornar com a floresta do jeito que a gente tinha em 88. A gente está falando de retornar apenas com as demarcações. Depois disso, muita coisa sim já foi devastada, mas muito mais coisa começou a ser obrigatoriamente preservada do que a gente tinha antes. E sem falar que quando a gente fala do que tinha de terra indígena em 88, a gente está falando de um período pós-ditadura militar. Durante a ditadura militar, muitos grupos minoritários sofreram muito. E um desses grupos foram os grupos indígenas. Indígenas foram retirados de suas terras à força durante a época da ditadura militar. Não só durante essa época, isso acontece até agora. Mas na época da ditadura militar, isso acontecia de forma legal, com endosso do governo. Então, né, aqueles governos militares ditatoriais, eles endossavam que os garimpeiros tirassem os indígenas dali e o governo não dava terra indígena, né? Não dava terra indígena para nenhum indígena. Os indígenas, eles eram massacrados mesmo. É muito alto o número de indígenas que morreu durante esse período da ditadura, tão alto que a gente não consegue contabilizar, porque já é um pouco difícil a gente conseguir contabilizar as mortes de indígenas provocadas por ações dos homens ditos civilizados, já que a gente está falando de pessoas que muitas vezes elas nem são registradas, né, pelo IBGE, nem nada, porque vivem em aldeias. Nem toda aldeia tem os registros do jeito que deveria ter e tudo, né, porque não é porque a pessoa vive numa aldeia que a gente não possa registrar essas pessoas. A gente deve, né, como governo a gente deve. A gente vive num estado que, teoricamente, tem que dar saúde e educação para todos. Isso inclui, sim, aldeias indígenas. Não uma saúde e uma educação que vai tirar a cultura dessas pessoas, né? Eu não estou falando de jesuítas, por exemplo, catequizando indígenas. Isso não é da educação. Isso é tirar a cultura desse povo. Mas, durante a época da ditadura militar, isso era ainda pior, porque durante aquela época não existia nenhum esforço real do governo de poder registrar essas pessoas, de poder acompanhar essas pessoas, de poder dar assistência médica, assistência de educação para essas pessoas. Não. A regra era: vamos tirar esse povo tudo daqui, porque quanto mais terra a gente conseguir pra gente poder obter lucro, quanto mais terra a gente conseguir vender para fazendeiros, para garimpeiros, melhor. Então, por mais que naquela época a gente tivesse mais floresta em pé do que a gente tem hoje em dia, naquela época também foi uma época em que a gente teve o maior número de indígenas sendo retirados das suas terras, quando a gente fala dos últimos, sei lá, do século passado, né? Vamos falar assim, século passado até agora, o século XXI, né? Porque se for antes, se a gente chegar em 1500, né? Tudo era terra indígena antes de 1500. Absolutamente tudo no Brasil era terra indígena antes de 1500, né? Eu sei, é revoltante. Mas não faz barulho não, por favor. Eu te agradeço. Mas eu sei que você vai fazer mesmo assim, porque você não presta. Não presta. O que tem de bonito tem de não prestável. Então, quando a gente chega agora, em 2023, quer dizer, antes disso, né? Porque esse projeto de lei, ele é o quê? Acho que é de... Não lembro o ano exato que esse projeto de lei, ele existe. Mas ele tá em tramitação aí, no mínimo, desde 2019. Mas, enfim...
Quando a gente pega agora, né, 2023, e pensa numa votação para um marco temporal, para um marco de tempo para as demarcações de terra indígenas, um marco de tempo passado para demarcações de terra indígenas, para poder falar o que vale de ser ou não terra indígena, a gente está falando de algo que é totalmente vendido, obviamente, para o agronegócio, algo que é totalmente vendido, obviamente, para os garimpeiros, algo que é totalmente vendido para todos aqueles que tiverem um poder capital para poder explorar as nossas florestas, para poder explorar as nossas matas. A gente está falando da bancada do boi, e a gente está falando dessa bancada absurda que devasta absolutamente tudo para plantar soja, que devasta absolutamente tudo para poder vender madeira ilegal, sabe? Que devasta tudo para isso, para poder alimentar esse agro, porque, né, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Inclusive o agro é genocida também. E quando eu digo agro, gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando do pequeno agricultor não, tá? Não vem com essa, eu não tô falando do pequeno agricultor, inclusive, né? Eu defendo o pequeno agricultor porque eu defendo o MST, tá? Então, tem nada a ver com o pequeno agricultor, não. Tô falando dos grandes agricultores, eu tô falando das grandes empresas de agronegócio. Eu tô falando essas que desmatam. O pequeno agricultor não desmata nada que seja significativo. O pequeno agricultor não é um problema. O grande agricultor é um problema. O grande agricultor que faz do Brasil uma fazenda para exportar alimento e para perder alimento também é que é um problema, tá? É desses que eu tô falando. Mas enfim, né? Basta ver como é que foram as votações na Câmara, porque caso você não saiba, a gente já teve a votação na Câmara, né? Na Câmara Legislativa, na Câmara dos Deputados, onde o projeto foi aprovado, aonde os partidos de direita quase que em unanimidade votaram a favor do marco temporal. A gente teve ali votando contra o marco temporal os partidos de esquerda e partidos de centro, em sua maioria, votaram a favor do marco temporal. E o marco temporal ele foi aprovado na Câmara Legislativa. O próximo passo do marco temporal é ir para o Senado, onde o Senado pode fazer algumas alterações, ou o Senado pode aprovar o projeto do jeito que está, ou então o Senado pode só recusar o projeto e pronto. Mas a gente está tendo também, no momento, a votação no STF, porque isso também vai ser regulamentado pelo STF. Não regulamentado no sentido de o STF vai refazer a lei, não. Mas o STF ele vai decidir se esse projeto de lei é constitucional ou não é constitucional. Se esse projeto de lei ele realmente pode ir para frente ou não. Essa votação no STF, ela estava acontecendo muito antes da gente ter a votação na Câmara, porque primeiro o STF pegou nesse projeto de lei, chegou essa demanda ao STF, e o STF foi analisar se aquilo poderia ou não ser votado, só que o STF acabou demorando muito para votar esse projeto, né, para poder votar pela inconstitucionalidade desse projeto, que é o que a gente quer, e acabou que o projeto foi para a Câmara Legislativa do jeito que estava. A gente teve a primeira votação do marco temporal acontecendo dentro do STF em 2019, aonde o Edson Fachin, né, que era o ministro que estava ali, que pegou, né, era o relator desse caso, que foi quem pegou esse caso para poder julgar, julgou que era inconstitucional, ele votou contra o marco temporal. Ainda em 2019, a gente também teve o ministro Nunes, que votou a favor do marco temporal. Ele acha que é uma boa ideia essa coisa absurda, esse projeto de lei genocida. Ele votou a favor. Depois, ainda em 2019, a gente teve o nosso Alexandre de Moraes, o Xandão, que, na hora de votar, ele olhou para aquilo e pensou, não, eu preciso dar mais uma estudada nisso, e aí ele pediu vista, ele pediu um adiamento dessa votação para ele poder estudar. E a gente teve o retorno dessa votação agora, em 2023. Essa votação do marco temporal, essa votação desse projeto genocida, aonde o Xandão, quando pegou aquilo para votar, porque ele pediu vista, ele foi dar início na votação, e ele votou contra o marco temporal. Então temos até agora no placar 2 votos contrários ao marco temporal, 2 votos que colocam o marco temporal como algo inconstitucional, como de fato é, e são 2 votos, assim, que são muito importantes pra gente. Mas a gente já tem um voto a favor, e a gente teve também o André Mendonça. André Mendonça é o ministro da STF que foi colocado lá pelo Bolsonaro. Porque, né, gente, os ministros da STF eles são colocados pelo presidente vigente, eles ficam ali durante um tempo, né, que dura ali, sei lá,
o mandato deles enquanto juízes, né? Mandato não é o termo certo, mas foi o que veio na minha cabeça. Mas é o tempo que eles ficam ali no STF, e quando um se aposenta, a gente tem o presidente da República desse momento colocando alguém no lugar desse que se aposentou. Quando a gente estava ali no governo Bolsonaro, surgiu uma vaga no STF e ele colocou o André Mendonça. Terrivelmente cristão. O André Mendonça, né, quando chegou na vez dele de votar, ele pediu vista. Ele pediu adiamento da votação. Essa votação era para ter se encerrado na quarta-feira, dia 7. Mas ele pediu vista, então ele vai dar mais uma olhada. Pode ser que ele vote a favor, pode ser que ele vote contra. Eu não tenho muita esperança de que ele vá votar contra, não. A gente tem algo de importante nessa decisão dele, que eu não acho que ele deva ter pedido isso para ele estudar mais. Eu acho que ele pediu isso só para ganhar tempo, pra gente ter mais uma baixa no STF, porque quando ele pediu vista, né, o prazo agora, né, o único prazo que pode ter é prazo de no máximo 90 dias. Ou seja, lá para setembro é que pode ser votado, né? Ele pode pedir para que volte antes, né, a votação, ou ele pode esperar chegar nos 90 dias. Em setembro, a gente também tem a aposentadoria da Rosa Weber. A Rosa Weber, que eu nunca sei se eu falo Rosa Weber ou se eu falo Rosa Weber. Eu vou falar Weber. A Rosa Weber, ela quer muito votar pelo marco temporal, né? Não pela aprovação do marco temporal, mas ela quer muito votar nessa causa, né? Ela quer votar. E ela provavelmente vai votar contra o marco temporal. Só que a Rosa Weber, ela vai se aposentar em setembro. A aposentadoria dela está prevista para setembro. Ela pediu, né, para que o André Mendonça ele volte com a votação antes da aposentadoria dela, e ela disse que vai votar. Então, talvez ela adie um pouco a aposentadoria dela, né, para conseguir votar. Eu não sei se ela pode, mas provavelmente ele pediu, né, esse tempo de vista para poder perder a Rosa Weber, para a gente ter a perda da Rosa Weber. E é isso, esse é o cenário que a gente tem. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que eu posso fazer a respeito disso? Bom, isso depende. De acordo com algumas pessoas, você não pode fazer nada, isso já está decidido e pronto, foda-se, né? A gente tem, inclusive, alguns influenciadores de esquerda que pensam isso, que a gente não pode fazer nada a respeito. Já está dada ali a nossa derrota e pronto. Outras pessoas, não. Outras pessoas acham que a gente ainda pode fazer algo a respeito, que a gente pode tentar conscientizar as pessoas, que a gente pode chamar a gente pra rua, que a gente pode levar uma quantidade boa de pessoas ali no dia da votação para ficar na frente do STF. Algumas pessoas acham que a gente ainda pode fazer petições para tentar pressionar o STF, pressionar o Senado. Algumas pessoas acham que a gente ainda pode lutar. E eu sou uma dessas pessoas que acha que a gente ainda pode lutar. Tanto que é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque eu quero que mais pessoas se conscientizem do quanto que esse projeto é absurdo, do quanto que esse projeto é danoso para toda a vida no Brasil. Não só as vidas indígenas, mas toda a vida no Brasil. Então, mesmo que você não se importe com indígenas, né? Algo que você deveria se importar, porque são pessoas, né? Mas mesmo se você não se importar, sua vida vai ser impactada por isso. Então, o que resta pra gente fazer é exatamente o que eu falei aqui. O que resta pra gente fazer é conversar com o máximo de pessoas ao nosso redor sobre o quanto que o marco temporal é cruel, tanto com pessoas indígenas quanto com a biodiversidade do nosso planeta, né? Se você se preocupa com os animaizinhos ali das florestas, você vai se preocupar com o marco temporal. O quanto que o marco temporal é danoso para a nossa saúde, mesmo morando em cidades, né? Então, você conscientizar o máximo de pessoas ao seu redor do problema que é o marco temporal. Também é importante você assinar petições. Aqui tem link de petição para vocês assinarem, né? Tipo, petição muda alguma coisa? Não, não muda alguma coisa. Mas pode ajudar a mudar. É algo que a gente pode fazer. Então vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance. E também que você vá para manifestações quando acontecerem. Porque eu espero que aconteçam algumas manifestações. Espero que aconteçam muitas manifestações. E tem um vídeo também que tá circulando aí, que não tem como eu não comentar sobre esse vídeo, que é um vídeo de atores da Globo cobrando do Lula, né, sobre o marco temporal. O Lula é a última instância, o presidente da República é a última instância. Só depois que esse projeto de lei passar, né, por todo o Congresso e o STF decidir que esse projeto é constitucional, é que o Lula pode ou não vetar esse projeto, pode vetar algumas partes e deixar outras, só depois que o Lula pode mexer. Então, por enquanto, não tem o que o Lula fazer.
Agora, eu acho que o Lula, ele tá ilibado nessa história? Não, eu não acho que o Lula esteja ilibado nessa história, porque eu acho que o Lula, ele deveria estar falando publicamente contra o marco temporal. A gente, pela primeira vez, a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, pela primeira vez a gente tem uma indígena tratando de pautas indígenas diretamente, uma indígena diretamente do governo federal tratando de pautas indígenas. Então a gente tinha tudo para estar pleitando isso. A gente tinha tudo para ter o governo federal falando diretamente com a população sobre o quanto que esse é um projeto de lei nefasto, falando sobre o quanto que esse é um projeto de lei perigoso. A gente deveria ter isso, a gente deveria ter esse posicionamento do nosso presidente, mas a gente não está tendo. E a gente não está tendo por alguns motivos. Um dos motivos é que o Lula tem medo de um impeachment, gente. Ele tem medo de um impeachment. Ele tá contando muito com o STF para poder barrar isso, para que ele não tenha que se envolver, porque qualquer deslize que o Lula dê nesse momento do Brasil, ele pode sofrer um impeachment. A gente tá vivendo um momento muito tenso na nossa política. Com certeza, o Lula é melhor, né, para todos os interesses, praticamente todos os interesses políticos do que o Bolsonaro era, mas ainda assim o Lula é alguém que não é do capital propriamente dito, né? Ele é comunista? Quem dera, né? Quem dera o Lula fosse comunista, mas ele não é. Ele é bem conciliador, inclusive ele tá conciliando algumas coisas que não deveria, né? A gente tem aí um teto de gastos do Haddad, por exemplo, mas ele tá fazendo mais concessões do que era o esperado que ele fosse fazer com a direita, porque a gente já sabia que ele ia ter concessões. A gente já sabia. E obviamente que pra gente é muito melhor o governo Lula do que o Bolsonaro, tá? Não tô aqui reclamando, não tô sendo voto arrependido, não. E a Laverne continua destruindo as coisas. Laverne, para com isso. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Fica aqui. Fica aqui e para de destruir tudo ali. Fica aqui. Não sou voto arrependido, fiz o L com orgulho e faço o L quantas vezes precisar fazer, tá? Quantas vezes precisar, estarei eu aqui no meu Lzinho. Não tô arrependida de jeito nenhum, mas eu quero sim um posicionamento do Lula, mas eu entendo. Ele tá fazendo muitas concessões para evitar um impeachment, porque o que aquela galera do Congresso hiperconservador que a gente tem mais quer é um impeachment do Lula. O que o empresariado mais quer é um impeachment do Lula, por mais que ele esteja fazendo concessões que agrade o empresariado, o que eles querem é tirar ele, porque o empresariado quer muito mais liberdade do que o Lula vai dar. Por mais que o Lula esteja dando muita liberdade para eles querem ainda mais. Eles querem todo o país arreganhado pro capitalismo, sim, todo mesmo. Projeto social, foda-se. Não é isso que o grande empresariado quer, né? Não é isso. Então, o Lula tá sofrendo uma pressão grande, porque qualquer deslize que ele dê com essa galera vai puxar algo pra depois ser motivo de golpe. Inclusive, né, pode ser, né, não tô aqui afirmando nada, tá? Não tô eu afirmando alguma coisa. Imagina, não tô não. Mas é possível que, inclusive, esse vídeo, né, dos atores da Globo indignados, né, com o marco temporal e cobrando do Lula, já seja também uma sinalização para ir deixando a população indignada com o Lula. E eu não tô dizendo que a gente não possa criticar o Lula, eu tô aqui criticando o Lula. Eu, né, critico o Lula quando ele faz merda, quando ele fala merda e tudo, eu critico. Mas tem várias formas de se criticar. Nesse momento, por exemplo, os atores e atrizes da Globo poderiam ter feito um vídeo voltado pro STF, né? O que está em pauta agora é a votação do STF, então o vídeo poderia ser voltado para falar com o STF, para pedir para os ministros do STF votarem, né, contra o marco temporal. A gente poderia ter esse vídeo dos atores da Globo, por exemplo, ser voltado para os senadores, né, para o nosso Senado, já que os próximos a votarem, caso o STF deixe esse projeto de lei continuar em tramitação, os próximos são justamente os senadores. Mas não, eles já foram direto no Lula. Então, gente, vamos fazer o que a gente puder para poder barrar isso, tá? A gente precisa sim lutar por direitos indígenas, a gente precisa lutar por direitos de qualquer classe minoritária nesse país. É isso que a gente faz. Se a gente é de esquerda, é isso que a gente tem que fazer.
lutar por minorias. Então a gente tem que lutar pelos povos indígenas, a gente tem que lutar pela nossa biodiversidade, a gente tem que lutar pela manutenção do nosso planeta, porque se um dia você quer que aconteça uma revolução, você precisa de um planeta para isso, né? Você precisa de um país para poder fazer uma revolução. Que país que você vai querer? Que país? E mesmo se você for uma pessoa de direita conservadora que não quer uma revolução, ainda assim eu imagino que você queira respirar um ar que não te deixe com rinite o tempo inteiro. Imagino que você queira não ficar assim, sabe, vendo as suas crianças com bronquite. Imagino que você não queira estar sofrendo de sinusite. Imagino que você não queira, de repente, ver a cidade que você mora toda escura durante o dia porque tá com folhagem de queimadas ali, chegando nela. Inclusive tá acontecendo algo assim em Nova York agora, né? A gente tá tendo aí uns incêndios lá no Canadá que deixaram Nova York toda amarela, assim, durante o dia, né? Escura, e as pessoas com dificuldade de respirar e tal. A gente não quer isso aqui, né? A gente não quer. Então, mesmo se você for capitalista, mesmo, quer dizer, né? Mesmo se você for de direita, o marco temporal é ruim pra você também. A gente não tem desenvolvimento do país se a gente derruba todas as nossas florestas. Isso não é desenvolvimento, isso é um lucro muito rápido que vai declinar logo em seguida e que vai ser péssimo para você em alguns anos. E eu não tô falando daqui a muitos anos, não. Eu tô falando agora mesmo, já tá sendo ruim, climaticamente falando. E financeiramente falando vai ser também. Enfim, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui. Não sei, talvez tenha faltado eu me aprofundar em alguns pontos, mas aí vocês vão procurando outros conteúdos sobre isso, tá? E eu queria que esse vídeo tivesse saído antes, né, e tudo, mas enfim, a vida foi acontecendo, saiu agora. Não se esqueça de comentar aqui o que você achou disso. Compartilhe esse vídeo, por favor, porque esse vídeo não vai ter um engajamento bom. Esse vídeo ele vai ter menos views do que os outros meus vídeos, então, por favor, compartilhe esse vídeo. É muito importante que a gente fale sobre o marco temporal, é muito importante que a gente fale sobre pautas ambientais também. Então, eu peço muito para que vocês façam isso por mim. E também não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e tudo mais. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais, de novo. Você quis me atrapalhar hoje, hein? Se esforçou e conseguiu.